Lita Passos, Angelita de Almeida Passos, nasceu em Cruz das Almas, Bahia. Poeta, atriz, professora, administradora. Publicou os livros Flores de Fogo, 1994 e Rosário de Lembranças, 2011. Eu venho de Cruz das Almas, do recôncavo da Bahia. E exatamente num lugar chamado Araçá, que é uma comunidade que fica a mais ou menos 5 léguas de Cruz das Almas, eu nasci nesse lugar. Sou filha de André Afonso e de Dona Milu, a Melina. E de uma família rural, com poucos recursos, que logo cedo foram para a cidade de Cruz das Almas em busca de educação para os filhos. E nessa busca de educação para os filhos, eu tive a oportunidade de... Porque meus pais são semi-analfabetos. Meu pai já morreu, minha mãe está viva, tem 91 anos. Ela é uma pessoa bem vital lá em Cruz das Almas. Mas a minha infância, a partir dos 5 anos de idade, já foi dentro da cidade de Cruz das Almas. E eu cresci com direito a todas as coisas que as meninas da minha época tinham. Brincadeiras de roda, brincadeiras de circo, matinê, cinema, empinar raia, periquito, bola de gude, parangolé, capitão. Todas essas brincadeiras que atualmente praticamente não existe. Eu experimentei. Eu tive uma infância assim, bem rica com essas coisas. E a leitura, no meu grupo de amigas, já desde cedo, desde o primário, foi sempre uma coisa assim, muito forte. Eu era um destaque no meu grupo de amigas. Elas iam brincar e muitas vezes eu ia estudar. Eu acordava muito cedo, eu tenho essa prática até hoje, é desde criança, para estudar. Eu, quando fiz admissão ao ginásio, que eu ainda experimentei isso, admissão ao ginásio, que tinha aquele livro grossão, eu acordava cedinho para estudar. E aí minhas amigas naquela época achavam estranho, porque eu era diferente assim das outras, ficava só com o livro embaixo do braço estudando. E eu sempre estudando. Eu mesmo percebia que tinha alguma coisa que era diferente dos outros, porque eu sempre estava em contato com o livro, com a leitura. E até hoje eu estudo, e estudo muito. Atualmente, eu como servidora do Estado, eu sou instrutora e eu estudo muito. Muito mais até do que no tempo da graduação. Nas tranças de minha infância, meus laços eram mais fortes. Deitadas sobre meus ombros, as mãos da velha Vitória vadeavam nos fios dos meus cabelos. Havia olhares vadios dos meninos. Dentro dos meus sonhos, desfilavam estranhas paisagens. Outras criaturas me espiavam. Dentro do sonho de minha infância, meninos vadios espiavam minhas estranhas paisagens, meus laços mais fortes. Sobre os meus ombros, de outras criaturas, deitavam as tranças de minha infância. Eu cresci nesse ambiente. Meus pais, como eu falei no início, semi-analfabetos, mas meu pai era aquela figura que passava um vendedor de livro bonito na porta, aquele livro de capa grossa, ele comprava e me dava. Às vezes era dicionário de sinônimos e antônimos, às vezes era livro de filósofo, e eu lia tudo. Mas, especialmente, eu lia muito na biblioteca do colégio. Quando eu entrei no ginásio, no Colégio Estadual Alberto Torres, onde saíram de lá pessoas aí importantes do cenário político, eu usava muito a biblioteca do colégio. Primeiro porque meus pais não tinham condições de comprar livros. Então, o máximo que eu podia estar na biblioteca, eu estava. E foi ali que eu experimentei. Primeiro contato com livros de poesia, com contos, com histórias infantis. E eu era diferente de minhas colegas porque eu gostava de frequentar a biblioteca. E elas gostavam mais de brincar e de fazer as coisas normais mesmo da idade, né? Bem, daí eu cresci, fiz magistério, fiz contabilidade, curso técnico lá em Cruz das Almas. E nesse período aí da adolescência, aos 17 anos eu já estava concluindo o magistério. Foi quando eu conheci o poeta Luciano Passos. E aí
a minha trajetória mudou muito, porque eu fiquei em contato com a poesia de uma forma forte. Eu fiquei em contato com o livro de uma forma mais intensa, porque Luciano vinha de uma família que era o extremo da minha. Luciano vinha de uma família burguesa rural. E aí, eu, nessa época, comecei a potencializar algo que já estava em mim. E todas as oportunidades que eu tive, eu aproveitei muito. E a oportunidade que eu tive de experiência de vida com o Luciano foi uma coisa muito rica, porque lá em Cruz das Almas a gente tinha um grupo que tinha uma vida cultural intensa. Existia o Poema Bar, e nesse Poema Bar a gente se reunia toda semana, e nessas reuniões se escrevia muito na mesa do bar, se recitava muito, se discutia muito literatura, se discutia muito editoração, que naquela época a gente não tinha essa oportunidade de publicar. E existia o jornal Reflexo, que surgiu, foi fundado em 1975 por Nelson Magalhães Filho, o Hélito Sá e Luiz Carlos Mendes. E eles faziam esse jornal mimeógrafo e publicavam os poetas da cidade. Nessa época eu não escrevia. Em 1975. Eu comecei a escrever, o primeiro verso que eu escrevi foi nesse Poema Bar. O grupo estava lá, inclusive Luciano, e começaram a escrever um poema a 4 mãos e deixaram lá aberto. Aí eu escrevi assim: sou uma reticência fluindo em versos. Daí houve esse despertar e eu continuei escrevendo. Em mim, o despertar para a poesia, para publicar, foi dessa forma. O contato, um minutinho só, o contato com o ambiente, porque meu pai era tocador de violão e cavaquinho. E eu cresci nessa atmosfera de música, e minha mãe, logo cedo, me colocava para fazer todas as noites a oração, o ofício de Nossa Senhora, que diz assim: agora lábios meus dizem anunciar os louvores da Virgem Mãe de Deus. O meu contato com a poesia religiosa é muito forte, vem daí, dessa oração quase que semanalmente que minha mãe colocava e eu que fazia. Eu já sabia de cor, logo criança. E na escola, toda vez que eu ouvia se ler poesia, eu tinha facilidade de memorizar. A biblioteca, que é um lugar, um espaço de extremo significado na vida da gente, no cotidiano da gente, é um lugar que, para mim, eu tive intimidade logo cedo no Colégio Estadual Alberto Torres. Lá tinha a biblioteca do colégio e era o lugar onde eu frequentava, e eu tive esse privilégio de estar nessa biblioteca. Mais para frente, quando eu encontrei Luciano, aí eu encontrei a biblioteca toda. Porque a família de Luciano é uma família bem abastada, e isso, na casa dele, a biblioteca era um espaço generoso, com referências bem significativas, como Machado de Assis, Graciliano Ramos, dentre outros, e Proust. E eu tive essa oportunidade de, ali na convivência com ele, ter momentos de leituras fantásticos. A gente tinha essa prática no nosso cotidiano, a leitura, a reflexão, a crítica, e isso, até os dias de hoje, é uma experiência, no espaço de tempo que eu vivi com o Luciano, e também continuou, não é? Porque eu gosto de ler. Isso faz parte mesmo do meu ser, gostar de estudar. Eu gosto de ler, gosto de estudar. E o que eu digo a todos os jovens, todas as crianças, é que estudem. Eu falo sempre com meus netos: estudem, leiam. Eu acho que a gente, a vida inteira, nunca deve parar de ler. Deve sempre estar buscando a leitura, o desenvolvimento. Com certeza a gente tem as referências, os cânones que existem, eles de fato exercem uma influência
na gente, no escritor. E eu tive a oportunidade de ter contato com a poesia de Drummond, de Cecília Meirelles, de Fernando Pessoa, Mário Quintana. Eu adoro Mário Quintana. Inclusive, no primeiro livro que eu publiquei, junto com Graça Sena, que foi uma coleção da Fundação Cultural de Lá, chamado Mapa das Ilusões, eu publiquei um livro com Graça Sena chamado Conteúdo Suspeito. E eu coloco lá no final que uma de minhas referências é Mário Quintana. Eu adorava aquela poesia leve, assim, curta, mas com um significado gigante. Para mim era fácil entender a poesia dele. E Jacinta Passos, né, que a poesia de Jacinta Passos trouxe para a vida de Luciano, que era o grande admirador e o grande incentivador da pesquisa, da história de Jacinta. Para mim também trouxe um despertar muito rico. Eu sou uma pessoa que sou encantada com a poesia de Jacinta Passos. E ela também, para mim, é uma referência bem forte. O Manuel Caetano Passos Filho. Então, aqui em Salvador, a poesia de Rui Espera Filho, para mim, de Capinã, sempre também foram referências. Sua própria poesia, Cláudio. Naquela época, eu curtia muito ler sua poesia. Eu lembro bem que Luciano vinha aqui a Salvador, na Fundação Jorge Amado, e voltava com a mão cheia de livros, levava um monte de livro seu. Eu achava tão diferente, um livro tão diferente do normal. Eu dizia, esse cara é doido. E sempre gostei muito de ler. E aí a gente lê. Eu sou uma pessoa assim que os livros que me oferecem para ler, cordéis, eu leio muito cordel, gosto muito de cordel. Eu leio muito o que se chama a literatura normal, é assim que se fala. E eu gosto de ler contos, gosto de ler romances. Minha vida é muito voltada para a leitura. E isso me alimenta muito, porque quando eu lia Clarice Lispector, eu parava no meio da leitura para escrever. Quando eu lia Fernando Pessoa, eu parava no meio da escrita para escrever. Então, todos esses elementos, tanto da leitura como de minhas experiências na vida, são elementos que me motivam para a literatura, para a escritura. E normalmente quando eu escrevo porque eu estou muito angustiada. Eu não escrevo porque eu estou feliz, eu escrevo porque eu sinto a necessidade de escrever. É como se tivesse um nó e na hora que eu escrevo esse nó fosse desmanchado. O poema nasce de parto natural, sangue e luz. Da escola da placenta da palavra, letra, verso, sinal. O poema desliza fatal. Sobre o lençol de barro, um menino poema, um barro menino. Sobre o lençol de luz, um sagrado segredo da a não forma do menino luz poema. Eu de fato, a minha memória afetiva de infância é muito forte. Tem marcas fortes e eu escrevo. Esse meu livro Rosário de Lembranças são 3 capítulos e o primeiro capítulo são poemas voltados para a infância, que eu dei o nome de Raízes, e que é bem forte. Eu falo de minhas experiências, dos lugares onde eu vivi, onde eu morei, das brincadeiras, todas as experiências da minha infância, de meus tios, minhas tias, minha família, que a família de minha mãe era uma família de 13 irmãos, todos se reuniam numa casa de farinha para fazer farinha. E eu trago tudo isso para a poesia. E eu vejo que, de alguma forma, isso é muito rico e presente na minha poesia. Para mim é assim fantástico essa fase do laboratório, porque eu tive a oportunidade de publicar muito nesse jornal Reflexo de Universo, que é o jornal que eu te falei há pouco. Ele está com 38 anos e, para minha surpresa, na segunda-feira eu recebi um número eletrônico, número 79. E eu fiquei encantada, eu trouxe até aí o Reflexo de Universo, porque um jornal que começou com mimeógrafo e hoje ele entrou na era eletrônica e está aí vivo, número 79. Então, é assim da gente tirar o chapéu, porque é uma revista de resistência. Daí, eu publiquei também em jornal. Na época, publicava no Jornal à Tarde, publiquei na Tribuna da Bahia e participei de um concurso de poesia da coluna de Fred Souza Castro.
E quando publiquei na coluna dele, eu ganhei o primeiro lugar e ganhei 2 livros de presente. Eu achei tão interessante, porque isso para mim foi uma coisa simples, mas teve um significado legal, porque me estimulou. Mais ainda, se eu gostava de ler, aí é que eu fui ler mesmo poesia, sabe? Fui ler muitos autores. E como é isso? Porque o que eu percebo é que a poesia, ela é estética e é forma. E cada pessoa tem o seu olhar dentro da sua compreensão e a sua visão e entendimento do universo, da realidade. E a minha percepção é essa. Cada dia mais eu estudo e leio e participo de projetos e participo de discussões, de reflexões, de críticas, porque eu quero aprender cada vez mais. Eu quero acomodar melhor essas palavras com os seus significados, do jeito que ela vem, em forma de poesia. Após a publicação de Conteúdo Suspeito, que fez parte da coleção Mapa das Ilusões, eu continuei escrevendo. Aí teve a publicação na revista Exu, da qual você era um editor na época, lá da Fundação Jorge Amado. Em seguida, isso tudo foi estímulo, né? Continuei escrevendo, e daqui a pouco já tinha um número de poemas que podia ser publicado. Na época, Hermes Peixoto, que é pesquisador da Embrapa e é poeta, tinha uma editora lá em Cruz chamada Editora Primavera. E essa editora pequena, ela publicava os livros dos poetas, dos nossos pares, lá em nossa aldeia, em Cruz das Almas. E aí ele falou assim, Lida, vamos publicar um livro seu e tal. E aí eu disse assim, vamos ver essa possibilidade. E aí, como é que faz para publicar? Quem paga? Quem paga a edição? Sou eu que vou ter que pagar? Bom, aí não tinha nem recursos para isso também, para publicar um livro. Eu era professora concursada, depois eu passei no concurso do Banco do Brasil, fui trabalhar no Banco do Brasil e continuei escrevendo nessa trajetória. O livro estava pronto, eu já estava no Banco do Brasil. Bom, então a editora Nova Primavera assumiu, fez o livro. Como é que vamos pagar? Vamos pagar com as vendas do livro. Aí fizemos uma publicação na Fundação Cultural, na Casa da Cultura, Galeno da Velírio, que teve sucesso de vendas, entendeu? Eu vendi 100 exemplares no lançamento, eu considerei um número grande no interior, vender 100 exemplares. E depois continuei vendendo por lá mesmo, na Casa da Cultura, e quem me procurava. Do jeito que praticamente até hoje a gente publica um livro, porque o mercado editorial você sabe como é, e aí os amigos vão, a gente vem naquele dia depois.